Olá, seja bem-vindo ao primeiro capítulo do curso de reposicionamento comportamental. Reposicionamento comportamental, o próprio nome já diz, eu preciso me reposicionar para ter novos comportamentos. Tá, mas para eu ter novos comportamentos, eu preciso ter uma meta, eu preciso ter alguém que eu possa seguir. Concorda comigo? Eu já começo propondo para você, então, uma pessoa que foi um ídolo brasileiro e que teve reconhecidamente características que tornaram ele um grande campeão. Quem era essa pessoa? Ayrton Senna da Silva. Ele já não está entre nós desde 1 de maio de 1994. Porém, até hoje fala-se muito sobre ele, como dando exemplos de coisas que ele trazia para sua vida que podem ser aplicadas para a sua vida hoje. Concorda? Vamos lá, vamos falar sobre alguns ingredientes que tornaram este homem um grande líder e um grande vencedor. Ayrton Senna dizia que ele tinha dedicação e que todas as pessoas que se dedicassem também poderiam se diferenciar. Quando a gente fala sobre dedicação, a gente está falando de ter uma meta, ter um objetivo e focar nessa meta e nesse objetivo ao ponto de deixar de lado outras coisas, de deixarmos de fazer algumas coisas para que nós cumpramos esse objetivo e sigamos rumo em direção a essa meta. Ele também dizia que para isso é necessário ter perseverança, que você precisa não apenas se dedicar, mas você precisa perseverar. Quando todas as coisas ao seu redor mostrarem que não estão dando certo, ainda assim você persevere, você continue nessa sua conduta de caminhar na direção do seu sonho, diante da sua meta. Outra coisa que ele falava é que para ser um campeão, você tem que ter o desejo de atingir os objetivos. Você precisa perseguir esses objetivos, ser obstinado, de fato, fazer com que cada um desses objetivos sejam cumpridos, que você estabeleça metas, vença essas metas, vença outra meta na caminhada pelo grande objetivo que você traçou para a sua vida. A outra coisa que Ayrton Senna também propunha é que todo campeão tem que ter o desejo de ser vitorioso. Você precisa se enxergar vitorioso. E para isso você vai ter que buscar motivações internas. Você vai ter que sempre almejar aquilo ao ponto de você abrir mão de muitas coisas para se dedicar, para perseverar, para atingir esses objetivos, para que um dia você se transforme nesse homem, nessa mulher vitorioso e vitoriosa. Mas ele também dizia que havia necessidade de ter amor, que você precisava realmente amar o que você faz, de uma forma onde as pessoas possam enxergar uma diferença em você. Você se doando de tal modo que as pessoas possam enxergar que isso está tão intrinsecamente ligado com você, que a vitória ela é uma consequência da forma como você trabalha, da forma como você vive. Isso é muito interessante para nós entendermos quais são os ingredientes de um vencedor. E nós vamos ver um vídeo do próprio Ayrton Senna falando desses ingredientes e como você pode utilizá-los na sua vida, no seu dia a dia e também se transformar num vencedor. Quando nós falamos sobre ser um vencedor, você enxerga que essas pessoas que vencem, essas pessoas que se destacam, elas têm habilidades acima da média, concorda? Mas o que são habilidades? Um grupo de pesquisadores, ele foi tentar entender o que as pessoas que venciam tinham de diferente das pessoas que não venciam. Quais eram as características que estavam envolvidas na composição desta palavra habilidade? Eu e você sabemos bem o que é ser uma pessoa hábil ou ser uma pessoa inábil. Se uma pessoa joga bola bem para chuchu, se uma pessoa joga voleibol, se uma pessoa nada muito bem, estou dando exemplos esportivos, você fala, puxa, essa pessoa tem uma grande habilidade para isso, ok? Mas o que é habilidade? Eu entendo o conjunto, agora eu quero desmembrar isso daí. Esse grupo de pesquisadores descobriu que a equação que forma a habilidade, ela é composta de talento natural e de treinamento. Talento natural é aquilo que nasceu com a pessoa, é o famoso dom, aquilo que a pessoa tem que ela consegue fazer diferente das demais pessoas. Mas somado a isso, ou na verdade não somado, multiplicado por isso, está o índice de treinamento que a pessoa se aplica para poder fazer aquilo ali de uma forma muito melhor e aumentar a sua habilidade. Para a gente entender um pouco melhor isso, vamos definir o que é habilidade, o que é talento e o que é treinamento?
já vimos quais são os ingredientes para ser um vencedor. E a gente percebe que todo vencedor, ele tem uma habilidade. Ele consegue fazer uma coisa muito bem feita, certo? Mas um grupo de pesquisadores foi tentar entender quais eram as variáveis que compunham a habilidade. Eles tentaram abrir a habilidade e entender o que fazia com que uma pessoa fosse mais hábil ou menos hábil do que a outra. Esse grupo de pesquisadores chegou a uma equação. Eles disseram que habilidade é igual o resultado de talento, ou seja, o dom natural que a pessoa tem, versus a quantidade de treino que a pessoa se aplica para fazer com que aquele talento seja ainda mais expandido, fazendo com que ele tenha maior ou menor habilidade. Para que a gente entenda melhor o resultado dessa pesquisa que esse grupo de pesquisadores trouxe para a gente, vamos definir o que é habilidade, o que é talento, o que é treinamento? A definição de habilidade, segundo o dicionário, é que habilidade é o substantivo feminino que indica a qualidade de uma pessoa hábil, que revela capacidade para fazer alguma coisa. O conceito de habilidade está intimamente relacionado com aptidão para cumprir uma tarefa específica com um determinado nível de destreza. Alguns sinônimos de habilidade podem ser capacidade, talento, inteligência, engenho, destreza e agilidade. E o talento? O que é o talento? Talento é aptidão invulgar, natural ou adquirido. Engenho possui talento para o magistério, indivíduo engenhoso, de habilidade ou capacidade incomuns. É um talento de primeira ordem. E treinamento? Qual é a definição do dicionário para treinamento? Ação ou efeito de treinar, treinagem, destreza ou conhecimento adquirido em qualquer área, habilidade ou treino. Então já sabemos o que é habilidade, o que é talento e o que é treinamento. Agora vamos colocar essa equação na prática para ver o que ela já construiu e o que ela desconstruiu já de talentos, de pessoas no mundo que nós temos de esporte, por exemplo. Vamos dar um exemplo utilizando futebol. Nós temos aqui a fórmula de habilidade, abrindo ela, mostrando que talento versus treinamento é o que faz a habilidade, ok? De um lado nós temos Romário, jogador de futebol brasileiro. Do outro lado nós temos Cristiano Ronaldo, jogador português que atua em outro país. Mas dois excelentes jogadores, concorda comigo? Vamos analisar o talento de ambos. Romário tinha um excelente talento para jogar futebol. Ele tinha esse dom, ele fazia com que os jogos que ele jogava fossem desequilibrados com a sua presença. Tinha uma grande habilidade. Porém, quem conhece a história de Romário sabe que Romário não gostava de treinar. Uma das coisas que era comum para o Romário é que ele faltasse aos treinos. E aí iam ver onde é que ele tinha passado o dia, ele estava na praia jogando futevôlei. Mas como que Romário, tendo um talento tão alto e um treinamento tão baixo, tinha uma habilidade tão grande para jogar futebol? Porque o seu talento compensava toda a falta de treinamento dele. Ele tinha o treinamento, mas não era tanto quanto ele necessitava, ou quanto ele poderia desenvolver, concorda? Mas mesmo dessa forma, mesmo com essa indisciplina para treinar, Romário foi considerado em 1994 o melhor jogador do mundo. E vamos e convenhamos, realmente ele jogava muito. Vamos falar sobre Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo desde pequeno tinha um talento que era acima da média também. Era uma pessoa que jogava muito bem futebol. Porém, Cristiano Ronaldo tinha uma coisa que em Romário não havia. Ele tinha uma disciplina e uma disposição para treinar que era acima da média. A tal ponto que no primeiro clube onde Cristiano Ronaldo começou a treinar, ainda nos juniores, nas ligas menores, ele, quando o médico determinava que ele deveria ficar em repouso, ele dava um jeito de contornar a orientação médica e ia lá para o local onde havia os treinamentos, ou a academia, e treinava. O que o médico falava para ele? Que era para ele não jogar mais, que era para ele não treinar mais, porque senão ele poderia causar a fadiga muscular. Apesar do risco de ele criar essa fadiga muscular, desde pequeno já se mostrava que era uma pessoa obstinada, que ele tinha um objetivo e queria perseguir esse objetivo. E ele sabia que ele tinha um talento, mas ele queria desenvolver ainda mais essa habilidade dele através do quê? Aumentar o talento? Não tem como aumentar o talento. Ele tentava aumentar o treino.
para que ele pudesse fazer aquilo que ele já fazia bem de uma forma espetacular. Resultado dessa obstinação, resultado desse talento e desse treinamento. Cristiano Ronaldo foi 4 vezes reconhecido o melhor jogador do mundo. Interessante. Estamos falando em 2017 e 2018 e ele ainda continua jogando futebol. Há uma grande chance de ele tornar-se novamente o melhor jogador do mundo. Qual é a diferença que vemos entre um e que vemos entre o outro? Os dois são super hábeis. Os dois têm muito talento. A diferença está no treinamento, na aplicação do treinamento. Vamos pegar um outro exemplo agora e vamos entender melhor isso? Aqui estamos vendo o cestinha brasileiro, Oscar Schmidt, o mão santa. Ele, quando entrava nos jogos, ele fazia realmente a diferença. Oscar Schmidt, ele tinha uma grande habilidade para jogar basquete, tendo a chance de jogar nos Estados Unidos, de fazer parte da NBA e não quis, continuou jogando no Brasil e nos clubes que ele determinava porque achava que era interessante para ele. Mas mesmo não tendo jogado nos Estados Unidos, ele foi reconhecido pelo NBA como sendo um dos melhores jogadores do mundo. Então, um jogador estrangeiro que não jogou na NBA porque não quis jogar, apesar de convite, foi reconhecido. Imagina a habilidade que Oscar Schmidt tinha, concorda comigo? E aí você olha para essa equação e fala, bom, habilidade é igual talento versus treinamento. Oscar Schmidt realmente tinha um talento para jogar basquete. Ele era uma pessoa que jogava bem para chuchu, jogava bem acima da média dos seus amigos. Porém, Oscar Schmidt identificou que, já que ele não conseguiria aumentar o talento dele, ele poderia aumentar o treinamento dele. O que Oscar Schmidt ele disse que foi para ele uma epifania, uma revelação? Uma coisa simples. Ele, no final de um jogo, percebeu que a distância entre o garrafão e a cesta eram iguais em qualquer lugar que ele estivesse no mundo. E que, portanto, ele poderia treinar todos os dias se ele quisesse. Qualquer quadra que tivesse as dimensões normais poderia servir para ele. Ele percebeu, então, que se ele treinasse mais, se ele se aplicasse mais, ele conseguiria ser melhor, ele conseguiria se diferenciar. Ele sabia que ele tinha uma grande habilidade para jogar basquete, mas ele jogava com pessoas que tinham grandes habilidades nesse jogo. Ele sabia que ele tinha um talento para jogar basquete, mas ele entendeu que não adiantava tentar aumentar o talento dele, porque isso não consegue se aumentar. Isso ou você nasce com ou nasce sem, concorda? Mas ele tinha uma variável que ele poderia mexer nela, o treinamento. Isso fez com que Oscar Schmidt treinasse todos os dias, pelo menos 1000 arremessos. Houvessem jogos ou não houvessem jogos, lá estava Oscar Schmidt fazendo 1000 arremessos. Conclusão desse treinamento obstinado, ele se transformou em quem ele foi. Ele foi simplesmente um dos melhores jogadores de basquete do mundo. Com certeza, sem dúvida nenhuma, o melhor do Brasil, mas um dos melhores jogadores de basquete do mundo. Vamos ver como é que essa equação ela pode fazer a diferença na vida de alguém? Vamos lá, vamos ver esse próximo slide. Continuamos naquela situação onde a cesta de basquete tem a mesma distância do garrafão em todas as quadras do mundo. E aí você tem o meu personagem Homem Palito 1 e o meu personagem Homem Palito 2. Vamos pensar o seguinte, no primeiro personagem, o Homem Palito 1, nós temos uma situação para ele. O talento dele, aquilo que nasceu com ele, o dom dele para jogar, de 0 a 10 é 10. Fantástico, tem um excelente talento para jogar basquete, que é o exemplo que a gente está utilizando aqui. Só que esse Homem Palito 1 aqui, ele treina bem acima da média, mas ele treina com 7, ele treina dando pontuação de 0 a 10, ele treina 7. Se eu multiplicar 10, que é o talento dele, vezes 7, que é o índice de treinamento dele, eu tenho uma habilidade número 70, que é realmente uma pessoa muito hábil, que permite que ele se destaque naquilo que ele faz, ok? O que Oscar Schmidt descobriu e como podemos aplicar isso? Oscar Schmidt, ele percebeu que ele tinha um talento que não era 10. Ele percebeu que ele tinha um talento grande, mas que não era 10, era 8. E ele não conseguia mexer nessa variável, mas ele conseguia mexer na variável treinamento. O que ele fez?
se fosse 0 o número mínimo de treinamento e 10 o número máximo, o que ele fez? Se aplicou no número máximo. Ele fez um treinamento intensivo, cansativo, diário, constante. E aí ele pegou o 8, que era o número de talento dele, multiplicou por 10, que é o treinamento dele, e ele ficou com o número de habilidade 80. Olha que coisa interessante. Nesse gráfico que a gente está apresentando aqui, mesmo que uma pessoa tenha um talento maior do que o outro, se ele não se aplicar no treinamento, ele vai ter uma habilidade menor. O que isto pode nos dizer? Isso pode nos dizer que nós podemos não ter nascido com o maior talento de todos, para se comunicar, para poder vender, para atender clientes, para fazer aquilo que você faz. Seja uma coisa muito técnica ou muito simples. Talvez você não tenha nascido com esse talento tão alto. Mas, se você compreender essa equação, se você for obstinado por treinamento, se você buscar continuamente repetir, você vai aumentar a sua habilidade. Isso pode fazer toda a diferença. Existe um ditado que diz que aquele que transpira, aquele que sua no campo de treinamento, não sangra no campo de batalha. E com isso, eu quero encerrar esse primeiro capítulo mostrando para você que há a necessidade de fazermos um reposicionamento comportamental. Com essa forma nova de lidarmos com a vida, podemos mudar o status atual para um novo status e sermos diferenciados. Conseguimos vitórias.